Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Projeto aprovado obriga a divulgação de créditos inscritos em dívida ativa. Requerimento pede informações sobre a gestão da Clínica Meopet. 3 itens estão na pauta da 4ª sessão ordinária do ano. Hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, uma boa tarde a todos. E 3 projetos de lei serão analisados na próxima segunda-feira, às 19h, na 4ª sessão ordinária do ano. O vereador Luiz Boato propõe a criação do Programa Municipal de Voluntariado para ações de plantio de árvores em logradouros públicos. O Executivo assina projeto que cria o Programa Municipal Integrado de Qualificação Profissional, Emprego e Empreendedorismo Prospera Araçatuba. A pauta ainda traz uma proposta que declara de utilidade pública o Instituto Girassol de Terapias do Desenvolvimento e Autismo de Araçatuba e região. No pequeno expediente, poderão usar a tribuna os vereadores Damião Brito, Carlinhos do Terceiro, Arlindo Araújo e Sol do Autismo. Acompanhe a sessão pela TV Câmara no canal 6 da NET e ainda pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Araçatuba convida a população para participar das audiências públicas que serão realizadas no plenário às 19h. No dia 26 de fevereiro, acontece a audiência pública de finanças, um espaço importante para a apresentação, análise e esclarecimentos sobre as contas públicas e a aplicação dos recursos do município. Já no dia 27 de fevereiro, será realizada a audiência pública da saúde, momento fundamental para o debate, a transparência e o acompanhamento das ações e investimentos na área da saúde. A participação da população fortalece o diálogo, a transparência e a democracia. E a Câmara aprovou o projeto de lei que obriga a divulgação da relação dos créditos inscritos em dívida ativa do município. O texto obriga o município a exibir esses dados em portal eletrônico oficial. Entre as informações a serem divulgadas estão o número do processo de inscrição em dívida ativa, o nome ou a razão social do devedor, número de CNPJ, natureza de crédito e valor originário do débito e valor atualizado. O autor da matéria, vereador Luiz Boato, explicou a ideia de garantir maior transparência em relação aos maiores devedores do município. Presidente, esse é um projeto que nós estamos submetendo aqui, colocando, para que a gente trate com transparência, né, os credores aí, os que têm a dívida com o município, né, da dívida ativa. Nós fizemos aí alguns requerimentos, eu cheguei a fazer minha autoria, solicitando aí quem são os maiores devedores, enfim, para a gente fazer esse levantamento. As respostas que eu tive não me contemplaram. Foram respostas vazias, eles se limitaram ali na questão da lei de proteção de dados, enfim, coisa que é totalmente diferente do que eu estava solicitando, vereadores, porque naquele momento a gente solicitava quem? Os valores, né, e o nome dessas empresas, enfim, né, quem são os maiores devedores do município aí. Pois bem, a resposta não contemplou o que eu havia solicitado. Recentemente, o vereador Rideto fez outro requerimento, que inclusive ainda discuti, né, pedi a palavra ali para a gente poder também contribuir, colaborar, onde ele também questionava os devedores aí da dívida ativa do município. A vereadora Edna Flor comentou a importância do projeto. A gente precisa verificar se entre essas dívidas há dívida prescrita ou não,
Inclusive, meu gabinete recebeu algumas informações de que dívidas prescritas poderiam, né, estar sendo cobradas, e a gente não seria leviano em afirmar que isso está acontecendo, mas precisamos verificar. Uma vez tendo transparência, nós temos como saber o próprio devedor ou, né, a quem se imputa a dívida, essa pessoa poderá, né, se defender. O vereador Rideto Honda explicou o papel do portal com a lista de devedores. Eu até conversei com o Boato, eu acho válido, né, esse projeto-lei aí, né, porque não é possível, porque a Receita Federal tem no portal dela a lista dos devedores. O Estado também tem, né, só que o Estado é ICMS só, né, mas tem. Então, quer dizer, por que Araçatuba, a Prefeitura, não pode ter esse portal também da lista de devedores? É porque o ano passado, a senhora vê, mais de 500 milhões de reais que a Prefeitura tem a receber, tá? Entre dívida podre, né, o que não consegue mais receber, mas tem dinheiro para receber. Então, eu acho que a Prefeitura, se ela tivesse bem financeiramente, tudo bem, mas a gente sabe uma dificuldade que a Prefeitura está tendo. O vereador Rodrigo Ataíde defendeu a ideia de maior transparência. Acho que tudo que vem a nível de transparência é muito importante para a nossa cidade. E quero aproveitar a fala, o projeto, para falar sobre uma experiência que a gente teve, sobre um munícipe que nos procurou no começo do ano passado, que tinha uma dívida de IPTU, e ele não, já desde a gestão passada, que ele não acertava a dívida, porque realmente o IPTU dele subiu 3 vezes mais, né? E realmente passou de um valor para 3x, né? X para 3x. E na hora a gente trabalha de uma maneira que, assim, acho que no passado eu tinha muito disso, querendo do vereador resolver o problema dos outros. A gente precisa ir pela instituição, né? Então, pedimos para que ele fosse procurar, atende face, essas coisas, e as coisas não saíram do lugar. Aí ele voltou depois de uns 4 meses, não resolveram o meu problema. Marcamos a reunião de planejamento e fomos tentar entender o que houve. E aí ficamos surpresos, né, que, por exemplo, realmente, simplesmente do nada, porque ele aumentou a metragem, o IPTU dele triplicou de tamanho. Claro que a metragem é uma das situações, mas não condizia com a realidade. Quando a gente foi ver o Código Tributário aqui de Araçatuba, então a gente descobriu que existe 10 padrões. E aí a coisa fica subjetiva, porque não tem fiscal que vai lá. O vereador Fernando Fabres elogiou o projeto de lei. E a transparência traz isso, né? Essa questão da cobrança de impostos com uma brecha, sem uma formalidade para você saber o que você vai cobrar, você sempre fica na administração. Entrou alguém, eu falo assim, ó, entra aqui alguém, coloca o cara lá para dizer qual que vai ser, onde pode botar uma placa. Não, tem que estar na regra ali de postura, como é que vai ser. A cobrança de impostos, como é que vai ser? Tem que ser claro, não pode abrir brecha, porque as administrações giram e aí entra um grupo, favorece um grupo. Não tem que favorecer ninguém, o município tem que ser, todos têm que ser iguais, né? E tem que ter essa transparência. O assunto também foi abordado pela vereadora Sol do Autismo, que cobrou mudanças. Se o Rodrigo teve um caso desse, penso o quanto de munícipes não está nessa mesma situação. Lá onde eu moro mesmo, fizemos uma garagem 5x5 de lata lá, o IPTU era 400, foi para 800, você fazer uma garagem de lata, porque o drone pegou todo mundo. Então, acho que a gente tinha que ter uma revisão geral, não só essa transparência, mas uma fiscalização geral para ver como que está, porque a gente não consegue pôr em dia nunca. A pauta original trazia um projeto de lei de denominação de rua do vereador João Pedro Pugina, mas a matéria foi adiada por 2 sessões a pedido do autor. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense.
3 requerimentos de informações oficiais foram apresentados nesta semana na Câmara de Araçatuba. A demora para o início das obras de revitalização da Praça Doutor Bezerra de Menezes, no Jardim Panorama, foi alvo de questionamentos feitos pelo vereador João Moreira. O parlamentar questiona a data da assinatura do contrato da reforma e o motivo para a interdição do local com alambrado há 15 dias sem o começo das obras. O vereador Damião Brito cobrou a necessidade de melhorias em outras praças da cidade. Esse requerimento aí é muito importante. Haja vista, presidente, que não somente essa praça, mas nós estamos com o Passo de Tartaruga, ali a Praça do Jussara, a Praça da Independência, a Praça do Águas Claras, que só foram no primeiro dia, fizeram o vídeo lá, o prefeito municipal esteve no local, fizeram o vídeo, né? E até hoje está parado, causando transtorno, tanto para a população em geral e perigo para as crianças. Em outro requerimento, o vereador Dr. Luciano Perdigão pediu os relatórios e os documentos referentes ao convênio de gestão da Clínica Meopet. Já o vereador Carlinhos do Terceiro perguntou se a Prefeitura de Araçatuba tem realizado campanhas educativas de incentivo à instalação de lixeiras e notificado os proprietários conforme prevê o Código de Posturas. Os pedidos seguem para o Executivo, que dispõe de 15 dias para responder. Notícias da Câmara. E o Notícias da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho, uma boa tarde e até a próxima semana.